Oi, pessoal, tudo bem? Que alegria estarmos juntos novamente. E hoje a gente tem mais um capítulo do livro para conversar. Eu espero que você esteja gostando da nossa série. Para a gente tem sido uma bênção conversar sobre esse assunto. A gente está aprendendo muito. Mas antes, eu queria te perguntar uma coisa. Você sabia que você pode ser parceiro da IPPTV? Eu vou pedir para rodar o vídeo. Pode rodar o vídeo. Você já sabe que a IPPTV é a sua TV missionária que transmite 24 horas por dia de conteúdo cristão reformado de qualidade. E você também já sabe que nós queremos ser cada vez mais relevantes no YouTube e alcançar cada vez mais pessoas neste grande campo missionário. Para que tudo isso aconteça, a gente precisa da sua inscrição no nosso canal, mas também da sua colaboração. Seja parceiro da IPPTV e ajude a manter essa obra. Faça sua doação a partir de R$ 40,10 para o Pix que aparece na sua tela. Se você quiser, pode doar outros valores, mas não se esqueça de colocar os 10 centavos no final para identificarmos a sua oferta. Colabore com a IPPTV e ajude a propagar a palavra de Deus. Nós contamos com a sua generosidade. IPPTV, a sua TV missionária. Que legal, né? É tão bom a gente saber que a gente pode participar e ajudar nas coisas de Deus. Se você foi tocado, tem todas as instruções aí com você. E como a gente estava falando do livro, a gente conversou bastante já sobre diversos assuntos dentro desse livro. Eu até anotei aqui, né? A gente falou sobre a graça transformadora, a gente falou sobre a graça no contexto familiar, a gente conversou sobre os provérbios, a gente conversou como educar através da graça, a gente conversou que a gente tem um pai precioso, com quem a gente pode correr, ajoelhar no pé dele e pedir socorro, e isso é maravilhoso. E hoje a gente vai falar sobre a nossa fraqueza, mas antes da gente falar sobre isso, eu quero chamar o nosso quadro Anota Aí, que está especial hoje com a Paty. Pode rodar o quadro. Boa noite, pessoal, tudo bem? A nossa dica de hoje é Caldas Novas, em Goiás, um dos destinos mais visitados do Brasil. Lá tem uma das maiores estâncias hidrotermais do mundo, ou seja, água quentinha de maneira natural, com temperaturas entre 34 e 58 graus. Caldas Novas e Rio Quente são um dos locais mais procurados pelas famílias brasileiras, porque atende tanto aos bebezinhos quanto aos mais velhos, vovôs e vovós. Então, se você procura uma viagem com toda a família, lá é uma ótima opção. A nossa principal dica de hoje é para você tentar ficar no Rio Quente Resorts, é a antiga pousada do Rio Quente, né? Hoje o Rio Quente Resorts ele possui 3 hotéis dentro do complexo, restaurantes, lanchonetes, lojas. E lá também nós temos o Parque das Fontes e o Hot Park. Ainda tem acomodações também que ficam fora do complexo, na cidade de Rio Quente. Assim como em outros resorts, né, o local é autossuficiente. Lá dentro há diversão para o dia inteiro para toda a família. E lá também possui um sistema de transporte para os hóspedes que estão hospedados, né? E você também pode escolher qual restaurante você quer aproveitar do complexo. Então, para quem quer viajar com a família, lá é a nossa principal dica de excelência que você não pode perder. Lá tem um sossego que todos os pais desejam durante as férias, porque tem diversão toda hora e tem uma equipe de recreação sensacional e quem está hospedado, o Parque das Fontes fica aberto 24 horas gratuitamente, então você pode ir na piscina à noite também, relaxar e aproveitar. Então, essa é a nossa dica, espero que vocês aproveitem e uma boa noite. É muito interessante, né? A gente pensar o quanto a gente é fraco quando a gente olha para o tamanho do Deus que a gente tem. Lá em Filipenses, no capítulo 4, nos versículos de 11 a 13, Paulo está falando assim: não dizendo isto porque esteja necessitado, pois aprendi a adaptar-me a toda e qualquer situação. Sei o que é passar necessidade, sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. E eu
contextualizaria esse versículo um pouquinho para a gente, falando assim: eu sei estar feliz quando eu tenho um filho doente, eu sei estar feliz quando eu tenho um filho desobediente, eu sei estar feliz quando eu tenho um filho rebelde, eu sei estar feliz quando eu tenho um filho que ainda não se converteu, eu sei estar feliz quando eu tenho um marido ausente. Tantas coisas ruins podem acontecer na nossa casa, no nosso lar, na nossa família, porque nós somos fracos e dependemos de um Deus extremamente forte e poderoso. E o nome do capítulo 9 é esse: Pais Fracos e o seu forte Salvador. E para a gente conversar sobre isso, estamos aqui hoje eu, Pati e B. Meninas, contem um pouquinho o que vocês estão achando do livro. É fantástico, né, Bê? Muito bom, É maravilhoso. muito bom e eu acho assim que tinham que ter programas dos capítulos, porque eles são muito intensos. Eles trazem assim sabedorias, ensinamentos, direcionamentos muito preciosos. E às vezes não dá para fazer vários programas, então a gente faz um programa de cada capítulo ou 2, mas poderia ter sido até mais leve, né? E estender um pouco mais, é que não deu. E você, B? Nossa, o livro tem me ensinado, né? A cada capítulo que eu leio, eu tenho aprendido, eu tenho crescido, muito rico. Muito. É impressionante a gente ver o quanto a gente pode aprender através da vida de outra pessoa, né? Através da lição que elas trouxeram de ensinamento na casa delas. Como a mãe percebeu o quanto faltou de graça na educação da filha e o quanto houve tempo dela transformar isso e ver hoje a filha dela criando os netos através da graça. É maravilhoso isso, né? E nesse capítulo que ela fala, que elas colocam como nós somos fracos e nós temos um forte Salvador, ela abre o capítulo falando assim: seria maravilhoso se no futuro a gente ouvisse aquela frase, né, aquele versículo de Mateus: muito bom, servo bom e fiel, quando Deus olhasse para a nossa vida. A gente estava conversando aqui antes de iniciar o programa e a gente estava falando que a nossa história é sobre a história de Cristo e que se a Bíblia fosse continuar, talvez a nossa história fosse estar escrito lá. E é exatamente isso: muito bom, servo bom e fiel, foste fiel naquilo que eu te dei. Mas nem sempre o que Deus dá para a gente é o que a gente gostaria ou o que a gente imaginou para a nossa família. E é exatamente isso que elas trazem. Às vezes a gente vai ter inúmeras dificuldades e a gente gostaria de ter filhos extremamente obedientes, extremamente crentes e que a gente não tivesse trabalho nenhum, né? Que tivesse tudo feito, mas nem sempre assim, né, Paty? Não, de jeito nenhum. E vamos já colocar o dedão na ferida, né? Ai, vamos. Não custa já dar aquele pontapé, né? Porque o capítulo ele é muito intenso. Ele traz ensinamentos, né? Providos de uma experiência que elas tiveram, que as autoras tiveram, e são certamente coerentes com a vida de qualquer pessoa. Sim. Independente da classe social, independente de onde mora, é totalmente coerente e cabe na vida de qualquer uma das famílias, né? Que ler o livro ou estiver nos assistindo. E tem uma parte que ela começa dizendo sobre as desgraças, né? Porque o que a gente vê como desgraça na humanidade, Deus não vê assim. Deus vê como um propósito, como uma forma de nós glorificarmos a Ele, né? E aí elas dizem assim: olha, imagine vocês passando por uma perda prematura, seja de filho, pai, irmão, alguém da sua família ou muito próximo. Imagine você tendo assim que experimentar a falta do emprego, o dinheiro que não tem para pagar o aluguel, nem para pôr a comida na mesa. Imagine você tendo que viver contando as moedas para comprar o pão para pôr na mesa para os seus filhos. Né? Aos nossos olhos, são coisas assim que não edificariam a Deus nunca, não glorificariam a Deus nunca. Mas são essas coisas que nos permitem sentir que estamos sendo sustentados por Deus.
E elas chegam a dizer que Deus pode ser glorificado até pelo mal do mundo. O mal que o mundo traz. Isso é assustador quando a gente É ouve isso, assustador. né? Na hora que eu li, eu falei assim, mas como que o mal do mundo, que na minha visão não servia para nada, só servia para ser o mal, né? E nós teríamos que nos afastar dele totalmente, ia glorificar a Deus. Aí eu entendi. É porque se nós fôssemos os filhos maravilhosos, perfeitos, e que não dependêssemos de nada diferente, ou de uma mudança, ou um chacoalho, nós não entenderíamos que Deus estaria ali, nos sustentando, nos dando o fôlego da vida diário, a saúde, a comida, a vestimenta, o filho para cuidar. Então, às vezes, Deus abala a estrutura da gente, que é para entender, o filho, é de mim que você precisa. O filho não é na força do seu braço. O filho, tá vendo essa criança que eu te dei? Não é um fardo, independente se ela seja típica ou atípica. Ela é bênção. É através da vida dela e da sua vida que eu desejo ser glorificado. E aí nos remete a Romanos 11:36, que diz: porque dele, por ele e para ele são todas as coisas, e a ele a glória eternamente que seja dada, né? Então, é uma visão que é nos aberta, né? É uma lente que é nos colocada de antes que eu juro, eu não tinha essa visão. Pelo contrário, eu preferia criticar, falar assim, mas como que acontece isso? Como que eu perdi um filho? Por quê? Como se eu tivesse no direito de questionar a Deus, né? Mas como humano, pecador, caído, imperfeito, nós fazemos isso até o momento em que ele dá essa abertura de entendimento e absorvemos e entendemos que tudo é dele, é para ele, se move a ele, não vem para mim, não é meu, eu não sou dona de nada, né? Então, não tiro eu, coloca Deus no centro, que o resto se completa, né? É um ciclo que se fecha. É verdade. E tem um aspecto que é abordado no livro que eu achei fantástico, que é sobre a soberania de Deus, né? Ainda que as coisas estejam confusas para nós, ainda que esteja tudo meio fora do nosso controle, as coisas continuam no controle de Deus, né? Deus continua no alto e sublime trono, como diz lá em Isaías, né? E nós temos um pouco de dificuldade para entender isso, esse conceito da soberania de Deus. A gente gosta de postar os nossos sucessos, as nossas vitórias, de contar. Nós temos dificuldade para lidar com as nossas quedas, os nossos fracassos, né? Eu trabalho com um aconselhamento de mulheres e de casais e eu nunca vi nada falar tanto do evangelho com as pessoas como as quedas delas, os fracassos delas. Porque quando você está em queda ou você fracassa em alguma área da sua vida, Deus está te mostrando quem é você e quem é Ele, né? Exatamente. Revela quem Ele é. Na Bíblia tá repleto de histórias de pessoas que fracassaram, que se frustraram em algum plano, algum projeto, né? E o que é ressaltado na Bíblia não é o sucesso das pessoas, mas a glória de Deus, o propósito de Deus para aquilo. E nós precisamos treinar os olhos do nosso coração para enxergarmos esse propósito de Deus nas coisas, inclusive no sofrimento, né? Você imagina se você morasse, por exemplo, se você fosse vizinha de Jesus, você morasse no tempo de Jesus, na cidade que Jesus viveu. Então você vê lá um homem cheio de autoridade, juntando pessoas ao redor dele, ensinando, fazendo milagres, curando, transformando vidas. Aí um belo dia você passa e vê esse mesmo homem numa cruz, sendo cuspido, sendo humilhado, sendo traído. Aí você fala assim, acabou para ele, é o fim, ele fracassou. Mas Deus olha para ele e fala, está consumado. Tragada foi a morte pela vitória. O meu propósito foi cumprido. Então, o que você muitas vezes lê como um fracasso na sua vida, Deus pode estar lendo como um sucesso, como o propósito dele está sendo cumprido na sua vida, o propósito de te moldar, de te
polir, né, de te fazer mais parecida com Ele e de te mostrar que a glória e a transformação, o mérito da transformação dos seus filhos, da sua família, é dele. Né? Totalmente Exato. dele, né? Então é muito lindo isso, né? Esse aspecto da soberania de Deus que ela coloca aí no livro e a necessidade de você treinar o teu coração para enxergar as coisas com os olhos do Senhor e não com seus próprios olhos. Né? Exatamente. Exato, e é interessante porque elas vão caminhando e que você olha, e eu tava lendo ali e falei assim, mas gente, elas estão ali falando que o pecado é bom, até que elas falam, para tudo, que ninguém tá te incentivando a Não pecar é uma aqui. indução. Não é isso. O que a gente está querendo dizer é só que o pecado também glorifica a Deus, porque mostra quem Ele é, coloca Deus no lugar dele lá em cima, de um ser justo, perfeito, incorruptível, e nós, seres perfeitamente corruptos, Corruptíveis, né? E isso serve nós pra evidenciar Deus, exatamente, pra trazer é assim, maximiza ele para a gente entender que não, ele está aqui do seu lado, mas o controle é dele. exato. Porque se isso fosse o contrário, né? Se você A minimizasse gente Deus começa, né? A gente começa a é igual inflar, sapo que incha. começa a inchar e o meu ego, eu sei, eu posso, eu sou, eu E vou. aonde isso vai parar? Exato. E aí, então a gente vê que até nisso Deus é glorificado, porque é através disso, da misericórdia dele, do perdão, do sangue de Jesus na cruz, nós buscamos a nossa santificação, né? Para a gente ser polido, para a gente ser lixado. E às vezes é doído, porque esse processo demora e às vezes aquele filho desobediente, aquele filho rebelde, ele vai ser rebelde o resto da sua vida. Você não vai ver a mudança na vida do seu filho. Quantas histórias a gente não ouve de pessoas que falam assim: minha mãe orou tanto por mim, mas ela não estava aqui para ver o dia que a oração dela surtiu efeito. Porque às vezes esse é o propósito que Deus colocou na nossa vida. Esse é o propósito que Deus tem para a sua vida. Porque Ele quer glorificar Ele. Ele está lá em cima, a gente trabalha para Ele, não para nossa glória. Não para sermos pais maravilhosos e perfeitos. Ó, que mãe perfeita sou eu, né? Eu consegui. Meu filho é ótimo. Não é isso. Exatamente. Tem um caso até de que eu vivenciei. Eu vim de uma igreja muito tradicional, presbiteriana, do Brasil, do interior do estado de São Paulo. E o pastor da igreja tinha um filho, na época adolescente, o menino era rebelde. Mas era o rebelde, não era qualquer rebelde, não. Não era rebelde de adolescente, não. Era o rebelde. E a igreja, a sociedade, vamos combinar. A sociedade já pensa, filho de pastor é pastorzinho. É santo, né? É santo. Como se até os pastores fossem santos, ao Exato. ponto de não errar de forma alguma, né? E nem tropeçar. Isso é mentira. Então, havia uma expectativa muito grande em cima da família, do menino, e ele foi danadinho, viu? Por muitos e muitos anos. E eu sempre conversando com a mãe dele sempre orando, colocando como motivo de oração nos grupos, e eu ajudando a orar. E foi. Quando ele entrou na juventude, para a fase adulta, o menino falou assim: eu quero ir pro Jocum. Quero ir pro Jocum, vou experimentar. Pronto. Né? A gente já estava notando uma diferencinha ali, que ele estava incomodado. Foi para o Jocum, conheceu a esposa dele, casou, terminou, foi servir a uma igreja também do interior do estado de São Paulo como auxiliar, pastor auxiliar. Depois ele estudou e foi ordenado como pastor. E ele foi servir no interior como pastor auxiliar. Na pandemia, o que aconteceu? O pastor saudável, que era o principal da igreja, faleceu. E hoje ele é o pastor principal da igreja. Temente a Deus, servo, fiel, a esposa também. Os dois se conheceram até no jogo. Então, são coisas que, se você olhar
lá atrás, o que a família viveu, o que eu vivenciei junto com a família, era uma coisa para você falar assim, por quê? O menino nasceu dentro da igreja praticamente, mas como? No que isso está glorificando a Deus? As pessoas mais tinham aquilo como um escândalo do que uma glorificação. Só que os planos, os propósitos, o projeto de Deus, para a gente, ele é desconhecido. E o tempo, lembrando que o tempo de Deus não é o nosso tempo, né? Sim. Então, E isso dói, né, na gente. É o Dói que mais muito dói, porque essa é uma espera. incerteza. E o ser humano não Exatamente. lidar com incertezas, com expectativas e projeções. Aquela mãe projetou para o filho dela que ele iria ser uma pessoa encaminhada, líder de mocidade. No entanto, não aconteceu. Mas lá na frente, Deus tinha. Aí eu coloco como mais colocado e se a família tivesse desistido, abandonado, não orado? Ai, não tem jeito mesmo, né? Será que é isso que Deus espera da gente? É aceitar a situação caótica, esmorecedora, né? Qual é o ministério que Deus tem para nós? Qual é o ministério que Deus tinha para aquela família? Era parecido com Jeremias? Era um parecido com o de Daniel? Deus tem coisas Ele individuais. tem coisas individuais para cada um de nós, né, Paty? Exatamente. Mas é muito fácil também a gente aqui de fora e olhando para esse filho hoje lá, pastor, e a gente falar assim, porque já deu o resultado. Exato, mas quando a gente olha e está vivendo o momento, eu acho É. assim, nas pequenas coisas do dia a dia ali, nas falhas pequenas que eu vejo o meu filho cometer, eu falo, gente, será que eu tô no caminho certo? Exato. Será que é isso? Será que é assim que Deus espera? Será que é assim que eu estou glorificando a Deus? E com esse capítulo virou uma chave, gente, tão gigantesca dentro de mim, que o fato do que o meu filho vai fazer ou do que eu vou fazer não é o que vai glorificar a Deus. É quem Deus é e o lugar que eu estou colocando Deus na minha casa. Não é porque Deus está em primeiro lugar que tudo vai ser perfeito, mas é porque Deus está em primeiro lugar e Ele está lá em cima e no alto que eu posso descansar de que Ele está no controle, de que é dele e que é sobre Ele e não sobre a minha casa. Não que eu não tenha que ter atitudes, né, Bê? A gente tem que tomar atitudes diárias. Temos que ter a posição materna, sim. O pai, a posição paterna, né? Mas nesse contexto, se você pegar a vida de Paulo, por exemplo, né? Quem foi Paulo, né? Ele era um líder, ele era respeitado, a sociedade era Paulo, né? Paulo de Tarso. Depois, quem foi Paulo? Depois que ele conheceu Jesus, se entregou, né, para o ministério dele com Jesus, ele foi um fugitivo. Ele teve que sair de Damasco dentro de um cesto, escondido. Ele se diminuiu, ele teve que ficar pequeno, oculto. Ele não podia mais ter evidência nenhuma ali, para que não fosse pego, porque ele era um fugitivo. Paulo não ia ser a melhor pessoa para sair na capa de revista Forbes. Caras, hoje em dia, não, jamais, né? Mas olha o que Paulo fez para as igrejas, as cartas de Paulo, a entrega, e o que mais deixa como exemplo aqui para esse capítulo, para esse tema que nós estamos trazendo, é que Paulo, ele tinha orgulho, ele se alegrava com a fraqueza. Nós vivemos tempos que a sociedade quer um ser humano proativo, independente, que seja pronto e rápido e assertivo. Se você não tiver todas, não estou falando algumas dessas características, todas, você não está de acordo com o que a sociedade espera de você. E isso faz com que as pessoas se frustrem. Porque diminuir, mostrar fraqueza hoje, não é legal, não é negócio. Até hoje existe, né, uma linha de que você precisa ser mais vulnerável.
né? Que a sua vulnerabilidade ensina o outro. Mas a realidade é que as pessoas falam, mas não vivem. Elas não estão prontas para mostrar essa vulnerabilidade. Elas até mostram, mas não querem viver. Não né? na intensidade que deveriam, talvez, Exato, né? Como Paulo dizia lá, ele se alegrava com a fraqueza dele. Você sabe por que ele se alegrava com aquilo? É porque Deus estava por trás e a glória, o reflexo, tudo que ele fazia não era para ele, era para Deus. Eles falavam, gente, vocês querem ser santos? Como eu sou santo, mas não por mim, é porque Deus é santo. E é a santidade em busca dele que eu estou indo. Não de mim, não por mim, né? E nada para mim. Ele era bem claro do esvaziamento dele, né? Inclusive, tem um episódio na vida de Paulo que é fantástico, que ele conta que ele teve uma revelação do Senhor. E aí o próprio Deus cuida para que aquilo não fosse motivo dele ficar vaidoso, dele se soberbecer, né? Então Deus permite que Satanás vá esbofeteá-lo, para que o que ele chama lá de espinho na carne, algo que incomodava muito ele, né? E ele conta que ele pediu algumas vezes para que Deus tirasse isso dele, mas Deus falou, não, eu não vou tirar. A minha graça te basta para você enfrentar isso daí, né? Agora eu pergunto, o que é sucesso e o que é fracasso? Sucesso seria Paulo vencer, ter aquelas revelações e falar para todo mundo e se tornar soberbo? A Bíblia fala que a soberba precede a ruína. Exatamente. Ou ele conviver com o espinho na carne e saber que a graça de Deus era suficiente para ele enfrentar tudo isso. O que é sucesso? É uma mãe poder estampar os filhos dela como um troféu para a igreja, para as pessoas? Ou uma mãe que é sustentada pela graça de Deus e ela consegue enxergar que Deus fortalece a vida dela dia a dia para ela conviver com aquilo que não é necessariamente aquilo que ela pediu para Deus, mas aquilo que cumpre o propósito do Senhor, né? Exatamente. Paulo falou, olha, eu quero que vocês saibam que aquilo que tem acontecido comigo contribui para o progresso do Evangelho. Uau. E é isso que eu quero falar também, aquilo que acontece comigo tem que contribuir com o progresso do Evangelho, não com a minha autopromoção. Hoje mesmo eu estava conversando com a minha filha um pouquinho antes de vir para cá e ela estava falando, né, que as coisas às vezes você pede para Deus e demora a acontecer, né? E eu estava falando exatamente isso para ela, né? Olha, a graça de Deus está sendo fiel nessa luta, Você pode pedir, você deve pedir aquilo que é legítimo, aquilo que o teu coração deseja, mas a tua alegria tem que estar em Deus. A tua alegria não pode estar dependendo das circunstâncias, das pessoas, da atitude do seu filho, da sua filha, do seu marido. A tua alegria tem que estar em Deus. E o dia que a tua alegria for só em Deus, você pode ter certeza que a graça dele vai te sustentar e vai te dar toda a plenitude e vai te capacitar para você enfrentar, inclusive, sofrimento. É bem isso mesmo, né? Que a graça dele transforma o lugar onde a gente está, né? Ela vem, ela é arrebatadora, assim, né? Não importa o que você tá fazendo, o momento que você está vivendo, quando você entrega, a graça dele inunda aquele ambiente, né? É impossível não se alegrar com Cristo quando a graça dele está presente. Inclusive, a graça de Deus, eu já percebi que a graça de Deus nos capacita a olhar de forma diferente, a enxergar pequenos sinais dessa graça. Eu vejo muito isso, sabe? Assim, Deus tem mostrado isso muito para mim ao redor ao longo da minha vida, né? E eu me sinto muito como aquelas pessoas que estavam para entrar na Terra Prometida e elas viram que tinham gigantes, né? E eu sei que tem gigantes, na minha casa tem gigantes. Mas é ali que eu quero viver as promessas do Senhor. Amém. É com aquela família. Amém. É com aquela herança que Deus me deu, que Deus preparou, né? Eu não troco aquele lugar por nada, né? Aquelas filhas, né? Aquele marido, porque é ali que eu quero viver as promessas do Senhor. Eu sei que eu vou viver as promessas do Senhor ali. E Ele tem me mostrado pequenos sinais da graça dEle a cada dia. E isso enche o coração da gente de esperança. Então você percebe que a sua relação com Deus não depende do que está acontecendo.
né? Mas depende dos propósitos dele, da graça dele, que se Exato. manifesta a cada dia, né? Isso mesmo. E todo programa do livro a gente tem esse quadro especialíssimo chamado 3 Perguntas. E eu quero chamar o nosso quadro hoje com a Shayla e o Paulo. Pode rodar o quadro. Eu sou a Shayla, casada com o Paulo. Somos casados há 35 anos. Temos 2 filhos. A Natália, com 33 anos, casada com o Murilo. E eles têm uma filhinha, a Lili, de 4 meses. E temos o Vitor, de 30 anos, que é solteiro e não mora mais conosco. E com relação à nossa família, nos dá muita alegria, muita satisfação a gente olhar para trás e ver que nesses anos todos de casados o Senhor nos tem abençoado muito. Tem sido muito presente em nossas vidas e uma das maiores bênçãos que nós recebemos dele foi a condição de criar os nossos filhos, né? São pessoas responsáveis, são pessoas de caráter, são pessoas íntegras, dedicadas àquilo que resolvem fazer, comprometidas, né? Outra coisa também que a gente tem que comentar é o nosso casamento, né? Nós temos uma vida feliz, nós nos amamos, nós temos às vezes nossas diferenças, a gente sempre chega num bom acordo. E também uma coisa legal é que a gente aprendeu que, dando risada, especialmente de nós mesmos, é uma coisa bem bacana para a gente poder viver bem, né? Outro ponto importante é que nós temos ainda uma vida ativa, né? Tanto profissionalmente quanto uma vida na igreja. Por exemplo, na igreja nós somos líderes do grupo de pastoreio aqui de Pinheiros, né? E outra coisa também que nos dá muita alegria mesmo esse ano, especialmente, é ver como a Natália e o Murilo, que foram pai e mãe nesse ano, né, da Lili, estão saindo muito bem nesse ministério que é tão importante, né? Os dois, muita parceria, muita união no Senhor, especialmente, e a gente fica muito feliz com isso, né? E com tudo isso, né, da gente viver esse momento, né, de alegria, de satisfação, de ver nossos filhos crescendo e amadurecendo, a gente também tem as nossas preocupações. A gente tem vivido um mundo tão desafiador, com tantas, né, dificuldades, e a gente quer que os nossos filhos tenham uma vida saudável, uma vida próspera, uma vida feliz, e que eles possam aproveitar todas as oportunidades que aparecerem para eles, e que eles tenham uma vida firme no Senhor. E assim, como um desafio, olhando para frente, né, eu me lembro que meu pai, quando nós éramos pequenos, até quando éramos jovens e adultos, ele tinha uma oração ao Senhor em que ele pedia que nós fôssemos uma bênção na família, na igreja e na sociedade. Então acho que a gente pode renovar isso como sendo um desafio para nós, né? E a gente pode também estender esse desafio às nossas próximas gerações, que eles possam também ser uma bênção na família, na igreja e na sociedade. E a gente tem muita gratidão ao Senhor, porque Ele até aqui nos tem cuidado. E a gente tem certeza pela fé de que assim Ele vai continuar fazendo conosco. Obrigada, Paulo. Obrigada, Shayla. Que Deus continue abençoando a vida de vocês e a condução da família de vocês. Mas a gente está aqui falando da graça, falando das dificuldades, do que cada um de nós temos, e nós sabemos que existe um inimigo e que ele tenta e que ele vai vir tentar nossa casa, nossa família, e a Bíblia nos ensina a resisti-lo. Exato. Né? E aqui vem a grande pergunta: como resistir? Né? E eu fiquei pensando na tentação de Jesus. Como é que Jesus resistiu ao inimigo? Né? Ele veio com a primeira tentação que ele trouxe foi com comida. Jesus fazia 40 dias que não comia. Né? Ele trouxe, não, vem aqui, né? Come um pãozinho, transforma essas pedras em pães. E Jesus devolve para ele na palavra de Deus. E no segundo questionamento é na palavra de Deus. E no terceiro questionamento é na palavra de Deus. Porque é em cima daquilo que Deus ensinou pra gente, em cima da palavra dele, que as nossas vidas e a nossa família vai ser transformada. E tem um apêndice no livro, o segundo apêndice, que ela traz lá inúmeras situações. Se na sua casa seu filho está fazendo birra, e traz
inúmeros versículos. Se seu filho está desobedecendo, inúmeros versículos. Se seu filho está te respondendo, inúmeros versículos, porque a palavra dele é viva, é eficaz para tudo, né? Inclusive, a palavra dele traz esse versículo que é a base do nosso programa, né, que da graça, e a B já até citou, né, que é o versículo lá de 2 Coríntios 12:9, que tá, eu até coloquei aqui, ó, a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo, né? Então, não adianta a gente ter a soberba e encher e achar que nós somos capazes de qualquer coisa. Porque quando a gente achar que a gente é capaz de qualquer coisa, o inimigo vem. E ele vem com força, porque ele sabe que nós não podemos nada, né? Que não é pela nossa força. Não vai ser a sua força que vai transformar a sua casa. Não vai ser a sua voz que vai mudar qualquer um ali dentro. E isso eu tenho vivenciado diariamente na minha vida. Porque quantas vezes eu não falei assim, eu vou mudar. Amanhã virei a chave. Não como mais açúcar, numa coisa fácil. E a gente não consegue, não é? A gente vai fazer do açúcar, que é uma coisa mínima, né? Então, assim, e a gente sabe que a gente não faz por mim. E eu não estou falando do meu marido, não estou falando do meu filho, eu estou falando em mim. Se a minha palavra é corruptível para mim, imagine para o outro que está ali dentro de casa, né, Paty? Exatamente. Então, é na palavra, é no joelho no E chão. uma coisa que a gente também não pensa, às vezes não se preocupa, é que nós deveríamos olhar essas coisas que vivemos dentro de casa ou fora dela com os olhos espirituais. Às vezes a gente não é que não quer, passa batido. Você esquece, você não nota, né? Sim. E na palavra de Deus diz que a nossa luta não é contra a carne, mas contra potestades e principados espiritual, né? E um exemplo bem básico é o inimigo, ele conhece a cada um. E ele vai procurar te atrapalhar, te ferir, te colocar para baixo na sua fraqueza. Porque Sim. todos nós temos fraquezas, alguns mais que outros, mas em pontos diferentes, cada um individual, né? E tem um exemplo muito legal que eu gostaria de trazer para vocês. Culto doméstico. Quem nunca, né? Ou devocional, chame como você preferir, né? Cada um tem um jeito de levar esse assunto adiante. Daí eu sou uma pessoa que eu sempre fui muito assim perfeccionista, eu gosto muito das coisas bem feitas, orar, eu sou muito certa, eu gosto de regra, eu gosto de agenda, eu sou uma pessoa de agenda, né? Eu gosto disso, de uma sequência lógica. Então, eu me preparo, eu vou lá, imprimo, desenho, coloco lápis de cor na mesa, pego lá a passagem bíblica, estudo antes, né? Dou uma boa lida, penso. E daí trago as duas pessoinhas lá pro... E, de repente, eu tô lá na maior empolgação. Quando eu olho para um, tá girando na cadeira, e o outro tá vendo quais são as linhas que ele tem na sola do pé. Falei, acabou com toda a expectativa da mãe. Aquilo me irritou assim de um ponto que eu falei assim, sério, eu falei bem assim, vocês não merecem, vocês não merecem nada, vocês não merecem esse trabalho que eu fiz para vocês, vocês não merecem a mãe que vocês têm, vocês não merecem, sabe aquela estourada? Por quê? Porque eu caí exatamente na armadilha que o inimigo tinha preparado para mim. A culpa não era das crianças. Não estava errado eu me organizar, fazer com tanto carinho e amor ali. Mas eu devia ter prestado mais atenção que aquilo era uma circunstância para eu explodir, e eu consegui explodir. Então, quando a gente olha as coisas com olhos espirituais, que a gente vê, você não explode, você vai até ali e você fala assim, não. Gente, vamos prestar atenção.
filho, você abaixa a atividade, conversa com a criança, porque eu já percebi que muitas vezes o menos é mais. Então, a sede que às vezes a gente tem de ir lá entregar aquilo para o filho, para a pessoa que você está evangelizando, né? Pode te levar a ciladas e aquilo que seria o bom terminar numa catástrofe, né? E aí eles ficaram chocados. Eu lembro que os dois olharam para mim, ficaram retinhos, perfeitos, né? Como a gente queria que ele tivesse. Prestaram uma atenção naquele culto. E daí foi um silêncio. O louvor foi baixinho, assim, sabe? Só. E eu falei, daí depois eu refleti, falei assim, não é isso que Deus espera de mim, não é isso que Ele queria. Não é esse o culto doméstico, não é essa a estrutura que eu tenho que dar para eles, né? Isso tem que gerar prazer neles, para depois a gente estiver andando de carro, a gente estiver andando na rua, sentado num consultório esperando a consulta, e eles lembrarem e falarem, mãe, sabe aquele negócio que a gente pintou, aquele desenho lá assim, assim, assim? Então, mãe, eu lembrei disso. Sabe aquele versículo? Sabe o que eu aprendi lá na igreja? De trazer daquilo, ser efetivo. Porque não adianta. Fazer parte do dia a dia, né? Do dia a dia, do caminhar, e isso é constante. Por isso que o policiamento, quanto às ciladas do inimigo, quanto ao olhar espiritual, tem que ser muito, muito importante e inserido no nosso cotidiano, né? Que às vezes não existe. Eu estava conversando com uma amiga minha, alguns meses, ela pediu oração por um filho que estava morando, acho que na Irlanda, em algum país aí, e ele muito arredio à palavra de Deus, né? E foi criado assim, ouvindo da palavra de Deus o tempo todo. É um casal envolvido assim com plantação de igrejas, tudo. Então, para eles era uma tristeza, né? Mas ela muito confiante, né? Sempre orando. E outro dia ela mandou uma mensagem falando exatamente isso que você mencionou. O filho mandou uma mensagem para ela, mãe, eu me lembrei. Gente, ele só falou isso. Ele falou, venha, mãe, para você não vai orar por mim, você vai orar comigo agora. Uau, que alegria, que alegria. Foi muito emocionante. Toda mãe quer ouvir, né? Exatamente. E o que me marcou muito foi isso, eu me lembrei. Né? Então, deixar essas marcas para os filhos, né? Que eles se lembrem, mas não lembrar da gente, necessariamente. Exato. Mas lembrar do Senhor, né? Eu me lembrei do Senhor. E uma coisa que o livro reforça, que é muito confortador para qualquer mãe, é que se o seu filho é obediente, se o seu filho está cumprindo tudo aquilo que você imaginou que seria, né? Que tudo aquilo que você pediu para o Senhor, glorifique a Deus. A glória é do Senhor, né? E presta muita atenção naquelas ciladas do inimigo de te colocar num trono, de te colocar num lugar de destaque, e você, de repente, querer ensinar para as pessoas uma receita que, às vezes, a pessoa fez exatamente igual você fez, só que... De uma outra forma, um outro caminho. Exato. Né? Então, se o seu filho... É resposta da oração que você fez, é exatamente do jeito que você pediu, glorifica a Deus. Agora, se o seu filho faz tudo ao contrário de que você pediu ao Senhor, glorifica a Deus. Exato. Deus continua no comando, Deus ama o seu filho, Deus ainda está trabalhando, Deus não terminou a história dos nossos filhos, né? Deus está trabalhando. Então, e os filhos que às vezes passam por esses desertos, esses vales, eles ensinam muito para as mães, né? Eles pregam para as mães, eles ministram para as mães, eles mostram para as mães quem elas realmente são, falhas, né? Exato. Não dão conta de tudo, não dão conta de nada, né? O mérito é do Senhor. A gente ainda acha que a gente dá conta de alguma coisa. Faz alguma coisa certa. Né? E esses filhos, eles ministram a todo tempo. Eles também trazem uma reflexão assim, como eu sou, como quando Deus me olha como filho, como é que Ele me vê? Exato. Né? Então, todas essas reflexões, a gente não pode perder esses ensinamentos que Deus está nos dando, seja com filhos obedientes ou com filhos rebeldes. Deus está nos ensinando e a gente precisa abrir os olhos do coração e fazer a leitura. Né, a leitura correta, não ficar gastando os nossos dias com
com coisas vãs, mas fazer a leitura correta. Deus está ministrando ao meu coração. Deixa eu ver o que Deus está falando. O que Deus quer me ensinar com isso? Qual o propósito de Deus para a vida do meu filho, da minha filha e para a minha vida também? E glorificar a Deus em todas essas circunstâncias, todas essas situações, né? Independente do resultado, né? O resultado não está garantido, um final feliz não está garantido. Mas está garantido o propósito de Deus se cumprir na nossa vida, né? E continuar clamando ao Senhor, porque Ele é fiel. Ele é fiel em todas as promessas que Ele faz. Né? Sabe, Bê, isso que você falou agora faz muito sentido para quando nós recebemos o bebê na maternidade ou às vezes em casa, onde ele nascer, tá, gente? Nada contra onde vai nascer essa criança. Mas quando você tem a criança nos seus braços, esse negócio que você falou, nada é perfeitamente certo, é tudo muito incerto, já devia vir junto com a criança ali, aquela sabedoria, né? Porque você não sabe como que vai ser o crescimento dessa criança, se ela vai se desenvolver fisicamente, intelectualmente, da maneira que você projeta, da maneira que a gente pensa que seria, né? Você não sabe se ela vai ser uma criança que vai andar nos caminhos do Senhor, que vai se desviar do caminho do Senhor. Então, dentro disso, não que a criança viesse envolvida, em vez do mantinho lá, envolvida com medo. Porque o medo, ele já vem. Você virou mãe, o medo já está ali. Né? Na hora que você fez o teste, já veio o medo, né? Brinde a culpa e o medo, só que você não leu a bula, você não entendeu que ia vir a culpa e o medo lá, né? Mas quando vem a criança, eu não tinha, tá? Eu já tô a começar em mim essa reflexão. Se eu soubesse, né? Por isso que eu falo, se você vai ter o seu filho, você já vai aí abrindo sua mente. Se eu soubesse que ao segurar aquela criança pela primeira vez, eu tivesse certezas que eu não ia ter certeza nenhuma, eu acho que tinha sido mais leve. Mas você sabe que quando essa criança está nos seus braços, pela primeira vez, ela está te ensinando a grande lição. Descansa também nos braços do Senhor. Dependa. Você não precisa ter medo. Exatamente. A criança, ela não sente nenhum tipo de medo quando ela está nos seus braços. Pelo contrário, ela está segura. Ela nem sabe o que significa esse é o ponto, né? Esse é o ponto, porque nós não descansamos verdadeiramente em Deus. E eu confesso aqui, gente, que eu terminei esse capítulo aos prantos e falando para Deus, eu não confio no Senhor. Né? Como é que eu posso não te glorificar quando as coisas não estão dando certo? Né? Como é que eu posso não olhar para o Senhor quando nada deu certo? Está debaixo da sua soberania, está debaixo do seu governo. E eu queria chamar um vídeo agora que o Miro Moreira gravou. É um vídeo lindo. Com a seguinte pergunta: Deus não existe? Pode rodar o vídeo. Vamos lá, de uma vez por todas. Se eu chegasse para você agora e falasse Deus existe, o que você me responderia? É claro, né? Claro que não. Mas como assim, Miro? Deus não existe? O que está acontecendo? Peraí que eu vou te explicar. Essa camiseta que eu estou usando aqui, por exemplo, ela existe. A câmera que está me gravando, ela com certeza existe. Assim como o Sol, o universo com toda a sua grandeza, eles existem também. Porque eles passaram a existir. Aí eu te pergunto de novo. Deus passou a existir? Essa palavra existir, ela não é adequada para Deus. Deus Ele é antes da existência. Ele sempre foi e sempre há de ser. Portanto, eu te pergunto, Deus existe? Ou Deus é eterno? Que maravilhoso, não é mesmo? Deus é. Ele sempre foi. E Ele sempre estará com você. Ele é eterno. Né? E Ele, diante da sua eternidade, diante da sua grandeza, Ele nos escolheu.
E a gente vai lendo esse capítulo e vai pensando e vai falando assim, nossa, será que eu aguento tudo isso aqui? Será que eu vou aguentar um filho desobediente? Será que eu vou resistir a tudo isso e ainda glorificar a Deus? E aí eu olhei para mim, Deus está me aguentando na minha desobediência, na minha irritabilidade, na minha falta de confiança, na minha falta de descanso nele, não é mesmo? Ele tá, e ele só quer que a gente aprenda a estar glorificando a ele todos os dias. É isso que ele quer. Glorifique a Deus. No fim do livro, elas colocam as seguintes perguntas. Você está disposto a orar para que o Pai glorifique o nome dele através da sua vida, da vida de seus filhos, não importa a que custo? Ficaria aqui em 5 minutos de silêncio. Mas vem uma segunda pergunta. Você está disposto a sorrir para cada fraqueza e desgraça, se isso glorificar que o poder de Cristo repousa sobre você e o Pai está sendo glorificado? Será que nós estamos prontas? Será que nós estamos prontos para isso todos os dias? No livro, ela abre o capítulo 9 com a seguinte frase, deixa eu pegar aqui, deixa eu só pegar aqui. Eu esqueci o nome do rapaz. O rapaz não, gente, porque eu não conheço. Dave Harvey, acho que é assim que fala. Pensei que a criação de meus filhos retrataria meus pontos fortes, sem perceber que Deus havia ordenado que revelasse as minhas fraquezas. Uau! Que loucura é pensar isso. Que loucura é a gente olhar para aquilo que a gente, quando a gente tem um filho, as expectativas que a gente cria. Logo da primeira vez que eu falei, não, eu vou engravidar e eu tive um processo de fertilização, então se você não conhece, eu implantei um embrião, pronto. Eu já orava para quem seria aquele embrião, para quem seria o marido ou a mulher daquele embrião, onde eu gostaria que ele estivesse na casa de Deus, o que eu gostaria que ele fizesse, para onde ele fosse. E eu comecei a orar, e eu orava, e eu orava, e eu orava. Eu não tinha nem o positivo. Eu tinha criado a vida inteira daquele embrião. Só tinha esquecido um pequeno detalhe. Não sou eu que dou a vida. Não sou eu que assopro. Não sou eu que falo, é hoje que você vai nascer. É hoje que essa mãe vai se tornar mãe. Porque quem diz isso é Deus. E eu demorei bastante para entender isso. E eu não sei se você na sua casa está vivendo um problema, se você está enfrentando um gigante. E qual é esse gigante? O que nós sabemos e o que nós entendemos é que nós temos o Salvador. Nós temos o Deus Todo-Poderoso, nós temos um Deus fiel, maravilhoso, que só quer ser glorificado. E quando você glorifica, a graça dele vem, abunda a sua casa, abunda seu lar, transforma a sua vida. E você pode dar graças a Deus e falar como Paulo lá em Romanos. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Não tem nada, tudo que é de ruim, tudo que é de bom, coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Por mais difícil que seja o seu momento, há graça para você, há descanso para você. Entrega, confia, descansa. Porque é um belo lugar na graça de Deus para a maternidade. E essa graça é glorificar a Deus. Glorifique ao Pai no seu lar. Esse é o nosso desejo. Um beijo e até o próximo programa. Tchau, pessoal.